açúcar, tempero e tudo o que há de bom. Criaram os tios da evangelização. Mas Deus colocou um ingrediente secreto na mistura: o elemento Teens. E assim surgiram os tios superpoderosos. Tio Bruno, tia Joyce, tio Denis. Com essa turminha do bem, a pré-mocidade. Vocês sabiam que existe uma lei moral chamada Lei de Conservação? Para você que ficou curioso, ela está lá no Livro dos Espíritos, parte terceira, das leis morais, no capítulo 5. Bom, preparamos para você uma historinha de fácil compreensão. Vem com a gente! Bom, começando a história, existia duas pessoas chamadas Ambrósio e Márcia. Ambrósio e Márcia eram um casal muito feliz que vivia numa casa no meio do interior. Certo dia, Ambrósio foi até a cidade para entregar os produtos da lavoura dele e se deparou com coisas que não tinha no interior. Com coisas. E ele viu um negócio muito estranho chamado cigarro e decidiu comprar. Depois de um tempo, ele foi internado. Nada, porque ele começou a fumar esse cigarro e ele ficou mal de saúde. Depois disso, ele, ele ficou lá no hospital e, e teria que fazer uma cirurgia para um tumor no pulmão, para tirar um tumor no pulmão. O Ambrósio, ele sabia que sairia muito caro, mas ele ficou muito em dúvida disso, por isso, valeria a vida dele. E ele aceitou mesmo assim. E ele ficou uns dias esperando para fazer a cirurgia do pulmão, para poder voltar a respirar normal, né? Pois ele ficou fumando muito. E chegou o dia de fazer a cirurgia. Ele fez. Ficou tudo bem. O médico disse para ele parar de fumar. Só que ele voltou a fumar e continuou trabalhando. Aí ele continuou. Os familiares dele ficaram preocupados, dizendo para ele parar, mas ele não conseguia, porque ele já estava com vício. E aí deram uma opção para ele de fazer um tratamento para sair do vício ou não. Vendo quão graves eram as consequências do fumo, após pensar bastante, Ambrósio decidiu fazer o tratamento. As próximas semanas foram difíceis, mas junto com o apoio de sua família, Ambrósio estava determinado a se recuperar. Ia com frequência ao médico para ter certeza de que ele estava saudável. Mas um dia, os médicos detectaram algo diferente no pulmão de Ambrósio. Estava mais debilitado do que da última vez. Graças ao tratamento, ele estava um pouco melhor, mas precisaria fazer alguns exames para saber como melhorar por completo. Após alguns exames, os médicos detectaram a volta do tumor. Ainda estava no estágio inicial, mas não era possível saber qual seria a velocidade de sua propagação. E como Ambrósio já tinha passado por uma cirurgia desse tipo antes, a recuperação poderia ser mais difícil. Depois de conversar com seus familiares e com seus médicos, Ambrósio já estava iniciando o tratamento e lutando para vencer essa doença. Já havia um bom tempo que Ambrósio estava fazendo os tratamentos, que estavam auxiliando bastante na sua doença para ele melhorar. Porém, um dia ele precisava fazer uns exames um pouco mais profundos para saber se realmente estava auxiliando e mais ou menos quanto tempo ele demoraria para terminar esse tratamento. Após os médicos pegarem os exames, eles verificaram tudo bonitinho e viram que estava auxiliando muito esse tratamento, estava fazendo muito bem para Ambrósio.
Eles foram conversar com ele e Ambrose pegou e tentou pensar um pouco depois que chegou em casa. Ele pensou sobre fazer um tratamento para parar de fumar, até mesmo porque auxiliaria muito na sua saúde e sem risco de vida. Após Ambrose pensar bastante sobre isso, ele decide falar com a sua família, assim para saber se o posicionamento dele estava certo. Após eles conversarem um bom tempo, eles decidem colocar Ambrose para fazer um bom tratamento para parar de fumar após os tratamentos da doença. Ambrósio estava muito assustado com tudo que estava vivendo. Então, resolveu fazer os 2 tratamentos ao mesmo tempo. Já estava tratando o câncer e iniciou um tratamento com psicólogo para acabar com o vício do fumo. Sua família foi muito importante. Todos ajudaram desde o início, incentivando. Ambrósio, depois de passar por toda essa situação, descobriu que precisa cuidar do corpo. Preservar o corpo, pois é o maior presente que Deus nos deu durante a vida na Terra. E com a ajuda de toda a sua família, ele apoiando e cuidando dele, ele fez os tratamentos e viveu feliz com sua família, cuidando e sempre fazendo de pouquinho em pouquinho, pois como o ditado diz, é melhor prevenir do que remediar. E assim chegamos ao final da nossa história contada. Só para voltar ao contexto, estamos falando da lei da conservação do Livro dos Espíritos. E quando falamos da lei da conservação, é impossível não associar com a vida material, com os bens materiais, com o trabalho, salário, ganhos e bens terrenos e tudo mais que vem por aí. Então eu digo o seguinte: a gente só tem que ter em mente que existem 2 leis muito acima dessas. A primeira é quando Cristo falou: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, e ao Pai sobre todas as coisas. Isso vem antes de tudo. E a segunda é: fora da caridade não há salvação. Se você se guiar em todas as encruzilhadas da sua vida por essas 2 leis, sério, não tem como dar errado. Então não tem nada de feio de você querer estudar, querer trabalhar, ter seu dinheiro, ter seu celular legal, ter aquele videogame último tipo. Isso não está errado. Não há problema nenhum nisso. Desde que você levante a cabeça e olhe ao seu redor. Veja seu semelhante, veja aquele que tem menos e ajude aquele que tem menos, como determina a lei da caridade. E sempre que você batalhar pelo seu, batalhe pelo seu, sem tirar do outro. Porque Deus nos deu o talento, a inteligência, a capacidade de trabalhar. Mas não disse que a gente deveria tirar uns dos outros. Ele disse: amai-vos uns aos outros. Então pense nisso. Trabalhe, estude, tenha uma profissão, tenha uma carreira de sucesso, seja feliz, proveja um filho, um companheiro. Não tem absolutamente nada de feio nisso, muito pelo contrário. Mas também, sempre que você vê um companheiro em necessidade, sempre que você vê um irmão que tem menos, lembre da caridade, estende a mão e compartilhe o que você tem. Porque tudo que você compartilha é multiplicado.